Diga, sorria, você está casado. Bom ou ruim, renove a alegria no seu casamento. Porque é o que diz, nós é que fazemos o nosso casamento, nós escolhemos aquilo que nós queremos ter. Nós ouvimos muitas reclamações de pessoas que às vezes dizem, nossa casa está de perna para o ar, não tem mais jeito, alguém precisa fazer alguma coisa. Outros dizem, meu casamento acabou, eu não acredito mais que ele mude ou que ela mude. Mas deixa eu te mostrar na Bíblia que reclamações e queixas, muitas vezes que são feitas, nós ouvimos em toda parte, em qualquer situação, qualquer circunstância. Às vezes é insatisfação salarial, às vezes é insatisfação profissional, às vezes é insatisfação ministerial, às vezes é insatisfação consigo mesmo. Veja o nível que chega de estarmos insatisfeitos conosco mesmo. Isso é muito cruel. Mas é fácil você ter um olhar quando se relaciona a outra pessoa, porque nós somos muito críticos da ação dos outros, mas não somos quando isso vem para nós. E precisamos ser pessoas bastante corajosas até, irmãos, para que discuta a situação e tome atitudes certas para resolver a questão. A Bíblia nos ensina em Neemias, abra sua Bíblia, Neemias capítulo 1, livro de Neemias, tem muitas lições. Capítulo 1, verso 2 e 3, diz que veio Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-lhe, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias não foi o primeiro a retornar para Jerusalém. Zorobabel, sim, foi esse primeiro que conduziu um grupo para lá no ano de 538 a.C. Depois dele, teve Esdras. Esdras levou o segundo grupo 458 anos antes de Cristo. E, por fim, veio esse terceiro grupo, que foi Neemias, no ano de 445 antes de Cristo. E essa foi, de fato, a maior caravana que ele trouxe de volta para Jerusalém. O que ele encontrou em Jerusalém? Quando ele chegou, o templo estava pronto, porque Esdras já tinham levantado esse templo naquela cidade destruída. Mas ele encontrou um desorganizado grupo que estava ali, que estavam indefesas, sem saber o que fazer diante da realidade que eles estavam vivendo. Ele encontrou uma cidade sem muros para protegê-los. E mais do que isso, irmãos, quando Neemias, ele contempla aquilo, ele passou a se lembrar quem era Israel antes. Israel era um povo que tinha seu próprio idioma, um povo que tinha o seu rei, um povo que tinha um exército, um povo que tinha uma identidade. Veja, era uma nação que estava formada e de repente perdeu tudo. Ficou como pouquinhos restantes que lá estavam, um povo insignificante que não tinha memórias fixas mais de quem eles foram no passado e nem aspiravam voltar a ser aquele povo forte que o Senhor os tornou quando saíram e foram formados. E agora, eles não tinham nada disso. Qual era a maior necessidade de Jerusalém naquele momento? Diga, uma liderança. A maior necessidade de organização de um povo chama-se liderança. Se nós não temos liderança, nós não temos um povo organizado. Ficou ali aquele grupo de pessoas, os mais pobres, os mais simples, os menos qualificados, e nenhum capaz de liderar aqueles que lá ficaram desprezados, porque exatamente não tinha qualificação, porque os bons eles levaram todos cativos. E aqui, irmãos, veja que eles não tinham uma direção, eles não tinham alguém de pulso forte para levá-los a reconstruir Jerusalém. Mais do que isso, as famílias estavam vivendo o mesmo drama de hoje. Não era diferente, faltava liderança. Quando falta liderança dentro de uma família, não existe limites.
não existe regras, não existe coisa alguma que possa levar aquelas pessoas a ter uma convivência saudável, a ter uma convivência nos seus relacionamentos dentro de casa, onde as atitudes são controláveis, porque os pais se tornaram pares dos seus filhos. Os filhos é quem estão gritando com os pais e dizendo para eles o que eles querem fazer. Às vezes é beber, mas ele não quer comer, ele não quer dormir, ele não quer, menino não quer, quem manda é os pais. E invertemos tudo isso, porque falta liderança dentro daquela casa. Assim como faltava liderança, ali nós vemos um monte de gritos, nós vemos um monte de desonras e desrespeito dentro das famílias, e era o que Jerusalém destruída estava vivendo. A Jerusalém destruída, irmãos, isso é cruel, porque uma nação forte, uma nação que tinha tudo, não tinha nada de repente, não tinha sequer um líder para governá-los dentro daquele lugar. E aqui, o que nós vemos? Os muros caíram. Se não há líder, não tem proteção, não tem segurança. Aqueles muros estavam caídos e os demônios tiveram livre acesso para entrar e destruir as pessoas emocionalmente. E é o que ocorre nas casas quando não há liderança. Os espíritos opressores entram naquela casa trazendo dissensão, discórdia, desrespeito, desobediência, rebeldia. É uma soma de espíritos ruins que lançam um contra o outro para torná-los inimigos, porque essa é a obra de Satanás, destruir tudo aquilo que o Senhor fez, fazendo com que fiquem ou tornem-se famílias inseguras e medrosas. Diga misericórdia. Qual era o alvo de Neemias quando ele voltou para Jerusalém, quando soube da bagaceira que estava lá? Neemias, quando se propôs a voltar para Jerusalém, o seu alvo era levar o povo de volta às raízes. Agsa falou aqui tudo, raízes. Manter as raízes que eles plantaram, para que eu fosse uma videira verdadeira. Queridos, Deus, Ele quer que a gente volte para as raízes. Ele plantou a raiz da pureza, da vida em nós, e nós deixamos ser saqueados e tornamos-nos árvores estéreis, que não somos capazes de organizar a nossa própria casa, e queremos organizar a casa do outro. Diga misericórdia. O que Neemias fez para arrumar aquela situação? A primeira coisa, ele ajudou a cuidar das necessidades físicas daquele povo. Como assim? As necessidades deles precisavam ser supridas, e isso nós entendemos bem, que as necessidades dos nossos filhos são supridas por nós que somos pais. Eles pequenos precisam ser alimentados, vestidos, orientados em todas as áreas, e isso Deus colocou para nós, para que nós cuidássemos, colocando os limites para aquela criança crescer de uma forma saudável. O Senhor nos ensinou isso, irmãos, para que não houvesse desperdícios, para que não houvesse perdas, para que a gente não fizesse as coisas erradas ou de uma forma aleatória. Nós vemos que hoje os pais negociam com os filhos. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Isso é horrível. Ou, olha, se você ficar bonzinho, eu vou te dar uma mesada. Se você ficar bonzinho, tu vai viajar. Para com isso. Se não ficar bonzinho, corrija. Discipline. Não funciona assim. A regra da varinha está aqui na Bíblia, irmãos. Não foi inventada por ninguém. A varinha serve para colocar o filho no prumo, quando pequeno, e você não vai precisar dele. Então, essa história de brigar com os filhos e depois querer limpar a barra dando presentes, isso não é uma correção adequada. Para dizer, não, mamãe te ama, eu vou dar um presentinho aqui, eu te bati, mas olha, eu estou te dando aqui tal coisa. Não funciona assim. Por isso que eu disse na primeira noite, precisamos conhecer este manual. A Bíblia é um projeto completo. E se nós vivermos esse manual de família, nossa família será bem-sucedida em todas as áreas. Neemias precisou entrar para ajudá-los a suprir suas necessidades sem negociação.
Houve propostas para ele largar tudo e deixar como estivesse, largado, e ele se desse bem, mas ele não queria se dar bem, ele queria arrumar a casa do Senhor. Deseje arrumar sua própria casa, deseje permitir que o Senhor ponha em ordem aquilo que está fora do controle, até dentro da família. A segunda coisa, ele estabeleceu um sistema justo de governo. Era necessário que Israel entendesse quem era a autoridade naquele lugar. Os nossos filhos precisam entender quem é a autoridade dentro da sua casa. Se tem pai, é o pai. Se tem só mãe, é a mãe. Não é porque engrossou a voz, endureceu o pescocinho, que quer mandar na mãe ou bater na mãe. Não, fique no teu lugar. O teu lugar não é mandando na mãe, ela chegou primeiro, mano, baixa crista. E precisamos compreender isso. Deus deu a ele essa orientação de governo para levar sobre eles como administrar os seus lares no meio do caos. Israel estava um caos, as portas abertas, não tinha portas, estava tudo, eles nem casa tinham, a coisa estava tão feia, que eles se preocuparam em levantar os muros e fechar as portas que os cercavam, para depois pensar em reconstruir suas próprias casas. Eles nem casas para morar tinham, para os irmãos terem noção de como estavam as coisas. Por isso que, se queremos ter casas fortes, filhos saudáveis, vamos ensinar nossos filhos, primeiro, a amar o Senhor. Primeiro, conhecer a Deus, porque se ele conhecer a Deus, amar a Deus, ele vai amar seus pais, vai amar seus irmãos, vai entender o projeto de vida de Deus. O problema é que quando ele crescer, eu levo ele para a igreja. Não, quando ele crescer, ele decide que lugar ele quer ficar. Queridos, está errado, o princípio não é esse. Nós é que precisamos ensiná-los para que ele cresça saudável, conduzindo os filhos para a casa do Senhor. Por isso, nós precisamos levar, sim, os filhos para um passeio, mas em dias de folga. Nos dias de culto, leve seu filho para receber a palavra. Tem uma equipe que se preparou e cadê a criança? Não, mas sábado é o nosso dia de lazer. Você pode ter lazer hoje, amanhã talvez não. Vai ser o dia do choro. Então, evite o choro, vindo no dia da sua folga, trazer seu filho para aprender de Deus. Irmãos, nós temos visto inúmeros casos, e nós não queremos que a sua casa seja mais uma. Nós conversávamos esse final de semana com o pastor Nelson, e a gente falava, a igreja é indesculpável, porque todas as áreas nós ensinamos vocês. Só erra porque quer, porque nós entramos em todas as esferas de ensino, segundo o padrão bíblico. Agora, nós escolhemos o nosso padrão. Veja que Neemias, ele está trazendo lição para nós. Como nós vamos cuidar dos nossos filhos, o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. A terceira coisa que Neemias fez, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. E quando ele reconstruiu, irmãos, é porque ele não se conformou de ver as coisas como estavam. Ele não se conformou de ver destruído tudo ao seu redor e ele simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Como que você vê a casa despencando e não toma atitude? O mato entrando dentro de casa, não pega um terçado para limpar, ou contrata alguém para limpar. As coisas tudo se quebrando e não conserta nada, as luzes apagadas e não faz nada. Mano, você mora lá, você é gente, não é bicho. Precisamos olhar as necessidades. Ele viu os muros quebrados, não se conformaram e tomaram atitude, porque eu preciso proteger minha família. Levantar os muros de Jerusalém era poder trazer para eles segurança, era para trazer para eles algo que os trouxesse paz dentro daquilo que era deles. Israel estava vulnerável, irmãos, estavam perdidos e qualquer pessoa podia entrar na cidade e fazer o que bem entendesse, porque não tinha muros, não tinha portas, e agora Neemias chega para poder colocar a casa em ordem. A quarta coisa, ele cuidou das necessidades espirituais daquele povo. Mais do que a questão física, mais do que a destruição que havia naquele lugar, eles precisavam reconstruir as vidas que estavam despedaçadas. Diga misericórdia.
Se nós não estamos nos pequenos começos dos nossos filhos, irmãos, ensinando o caminho em que eles devem andar e não onde eles querem andar, nós estamos colhendo já frutos, não vou dizer podres, mas frutos indesejáveis. Já estamos comendo frutos que não trazem saúde para eles, porque começa a crescer as mágoas, as feridas, a rejeição, os abandonos, a escassez, começa a vir problemas emocionais, que é muito mais grave do que os físicos. Os físicos você resolve, toma um remedinho, mas os emocionais, o médico não resolve. Só o doutor Jesus tem a fórmula para curar os problemas da nossa alma. Nós não podemos deixar que as coisas continuem assim, crescendo e se avolumando, porque estamos, irmãos, é algo tão sério, porque essas pessoas estão adultos infantilizados. Tem tamanho, tem idade, mas emocionalmente são meninos. Se ferem à toa e ferem outros com muita facilidade também. Estão todo o tempo carentes, todo o tempo desejando alguma coisa para si, como se as suas vontades estivessem enfraquecidas, não tivessem forças para seguir, não tem coragem de rebater uma palavra contrária àquela que é a sua vontade, não tem coragem de dizer um não. Eu disse para uma pessoa, mano, você tem que aprender a dizer não. Por que você tem que engolir tudo? Porque está com a sua vontade enfraquecida. Não tem essa segurança para afirmar, porque o não também é uma resposta. Nós precisamos aprender a dizer não, porque isso é uma delimitação. Você põe limite na invasão que as pessoas querem ter da sua história, obrigando você a fazer o que você não quer fazer. Se nós não queremos fazer, então diga não. Precisamos ser adultos maduros, irmãos. Para quê? Para que não sejamos cobrados por negligência no nosso ensino. Neemias, ele foi esse modelo de liderança. Foi um modelo mesmo, porque ele estava comprometido em trazer a bênção de Deus sobre aquele povo. Mais do que qualquer coisa, ele está nos ensinando muito, muito sobre liderança. Quando você mergulha nesse livro, irmãos, você vê que ele estava ensinando hoje como cuidar da nossa casa. Ah, mas eu não estou vendo nada a ver com a minha família. Então, vamos entrar mais um pouquinho. Talvez a nossa família esteja como Jerusalém e você nem tenha percebido. Talvez a nossa casa esteja com os muros caídos e as portas queimadas. A nossa indiferença é tão grande que nós nem estamos percebendo. É mesmo, está assim mesmo. Pare para pensar como estão os relacionamentos familiares. Como estão os relacionamentos com os pais, com os filhos, com os irmãos. Não é só esposa é o fundamental, o marido é fundamental, mas nós temos que nos relacionar com os filhos, com os pais e com os irmãos, fazem parte da nossa família, não podemos estar isolados, irmãos, e às vezes esses muros já foram quebrados, não tem relacionamento, tem raiva um do outro, raiva da sogra, por que tanta raiva das sogras? Tem essas piadinhas aí sobre sogras, mas tem muitas sogras que se tornaram verdadeiras mães para suas noras, ajudadoras, aconselhadoras, como a Bíblia diz. O modelo é que as mulheres mais velhas sejam orientadoras, conselheiras das mais novas, e não inimigas, como se fossem querendo se matar. Isso é terrível. Então, veja que, naquela época, os muros, eles traziam segurança para aquelas casas. Segurança de quê? Ataques repentinos, que vinham pessoas de outros povos, outras tribos da região, e invadiam aquele lugar. E hoje, quando nós falamos de levantar os muros da nossa casa, é um simbolismo para trazer paz e segurança para os nossos filhos, para quem está dentro da nossa casa. Onde está a proteção da sua casa? Alguns acham que essa proteção são as câmaras de monitoramento. Alguns outros acham que são as cercas elétricas, são os alarmes, os cachorros. Queridos, não. Nós precisamos levantar muros de oração na nossa casa. A oração é a peça fundamental que nós não podemos desprezar, porque ela é a maior força de Deus de mudança e proteção. Não tem algo mais forte para solucionar os problemas do hoje do que oração.
E notem que é a área mais negligenciada para parar e estar sozinho com Deus. Ora no grupão, ora na cela, ora outro está orando, ele está aqui olhando que as luzes estão acesas, está piscando, tem luz nova. Não, querido, foca, você está falando com o rei. Você tem alguém importante diante de você, você está diante de uma autoridade. Deus não é qualquer pessoa. Quando nós entendemos o poder da oração, irmãos, ela nos conduz a cumprir a vontade de Deus nessa terra, estar com Ele, orar, falar com Deus. Por isso que nós precisamos de ter líderes dentro de nossa casa, ter pessoas maduras até na fé para estar nos auxiliando nessa condução, para estar orando por nós. O que nós precisamos? Ser líder da nossa casa. Mais do que qualquer coisa, liderar a nossa família. E liderar a nossa família, irmãos, é ser esse líder que não precisa de aplausos, mas os filhos reconheçam, tem uma unção no meu pai, tem uma unção na minha mãe. Os filhos não podem ter medo de nós. Eles precisam temer a autoridade, sim, mas não ter medo. Poder chegar, tocar, abraçar, sentar no colo, é meu pai, é minha mãe. Viver essa vida comum do lar. Mas, para isso, esse líder precisa estar ocupando a sua posição. Não é ser o chefe da casa, não. Ele é aquele que trabalha no planejamento da família. Ele trabalha para que a família comece a ver o mundo diferente, implantando coragem, força, vigor, para que não desista dos seus sonhos pessoais, para que eles avancem dentro desse processo de conquista daquilo que eles ainda não chegaram, mas vão chegar, sendo estimulado todos os dias a correr atrás dos seus próprios sonhos, perseverando. Por isso que liderar pessoas não é uma coisa muito simples. Às vezes acham que é só você juntar um grupinho e está tudo certo. Não, queridos. Liderar vidas precisa muito das orientações de Deus, para que Ele coloque as nossas vidas no lugar certo, na posição certa, para que possa fluir na unção e na graça de Deus. Não é algo imposto, é algo voluntário. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Esse orientador vai ensinar os filhos, olha, aqui eu acho que você vai se dar bem. Não, pai, eu não gosto disso aqui, eu gosto disso aqui. Invista nesse outro sonho, estimule no outro projeto, dê condições para que desenvolva o chamado desse filho, dessa filha, em uma dessas áreas. Queridos, Neemias, ele enfrentou muitos obstáculos. Não pense que liderar a sua casa, você não vai encontrar barreiras. Vai. Neemias, quando chegou e começou a colocar as coisas no lugar e tirar aquilo que estava errado para colocar o que é certo, ele enfrentou gozação, difamação, ameaça dos inimigos, ele experimentou medo, ele experimentou conflitos, ele experimentou a falta de coragem dos outros obreiros para continuarem a obra com ele. Ele viveu o que eu e você vive aqui. Esse desânimo das pessoas continuarem a caminhar, de não querer fazer o que é para fazer. Veja que, embora ele tivesse enfrentado muitos problemas difíceis, muitas barreiras que ele tinha que resolver, isso não impediu Neemias de prosseguir a obra de Deus. Por mais difícil que esteja a situação, não desista. Ah, mas é porque meu filho anda assim. Não desista. Passe mais tempo com ele, converse mais com ele, saia mais com ele, deixe ele te conhecer um pouco mais. Às vezes esse distanciamento faz esse menino ser tão rebelde para chamar a atenção dos pais, porque os pais estão distantes dos filhos hoje, muito. Esse menino só vive enfurnado no quarto, então sai com ele, vai tomar um açaí por aí, vai passear com ele, conversa, trocar ideias. Irmãos, essa proximidade muda tudo. Mas nós queremos mudar as pessoas no grito: sai desse quarto, larga essa tela, desliga esse computador,
E não é assim que muda pessoas, sendo um ditador dentro de casa. A Bíblia nos ensina como tratar, irmãos. Neemias, mesmo com os problemas difíceis que eu e você enfrentamos todos os dias, nada disso impediu de parar a obra. A obra de restauração da nossa casa é contínua até que Jesus venha. Ele não vai parar, o diabo vai continuar insistindo para lançar filhos contra pais e pais contra filhos, nora contra sogra, sogra contra nora. Ele quer que vire uma confusão mesmo, um pegando o outro e ninguém sendo amigo de ninguém. Nós somos o contraponto da sociedade, igreja. Se nós fazemos o jogo deles, nós somos de que reino mesmo? Dessa terra ou do reino de Deus? O reino de Deus tem uma regra que está aqui, que é muito diferente da regra desse mundo. Esse mundo pegou, levou, deu aqui, dá lá também, né? Olho por olho, dente por dente. Jesus entrou na graça e disse: amai, amai até os vossos inimigos. Mas é difícil, ele não disse que era fácil não, mas precisamos amar. Então, muitas dificuldades alcançam os casamentos hoje. Tipo, surgem conflitos, a falta de coragem de ajudar, de colaborar, a desistência. Mas deixa eu te falar algo. Entenda que não existe vitórias sem lutas. Diga isso, não existe vitórias sem lutas. Então lute. Lute. Lute pela sua família, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus filhos, lute pelas suas conquistas. Irmãos, temos que lutar, porque vai vir levante todos os dias contra nós, não é uma coisa simples. Então, quando surgirem os problemas, o que eu preciso fazer? Enfrentá-los, não fugir, não nos esconder, não fingir que não estamos vendo, não, enfrentá-los e com coragem, mete a cara, tapa sim, expõe, vai para cima, porque maior é aquele que está com você e Deus vai te honrar. Neemias, ele levantou aquele povo todo, Sanbalat, Tobias, Gesem, veio para cima, inflamando, mentindo, dizendo que ele queria era levantar Jerusalém, que ele ia ser o governador, que ele ia se rebelar contra o rei da Pérsia, que estava no domínio. E ele disse: isso aí tudo é mentira, cara. Não vou entrar no teu jogo, não, isso é mentira. Não, você quer ser isso, eu não vou entrar no seu jogo, eu não vou encontrar com você. Mandou vários recados para tirá-lo do propósito. Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Se nós entendermos que nós estamos aqui para realizar uma grande obra, você nunca vai parar. Se você entender que Deus te chamou para fazer a obra dele, não a sua, você nunca vai parar. Agora, quando queremos fazer a nossa, entra o cansaço, entra o desânimo, entra a fragilidade, porque tem as oposições, sim, no meio do caminho, tem aqueles que se levantam contra nós. Mas que obra é essa que a senhora está falando? O seu casamento, a sua família. Você tem que continuar a obra de ter uma família feliz, apesar de qualquer circunstância. Querido, essa obra começou, a nossa aliança só vai ser concluída quando o Senhor voltar, entenda isso. Vai ter guerra todo o tempo, porque um está lixando o outro. Quando tiver velhinho, vocês vão ficar se amando mais do que tudo. Não tem força mais nem para brigar, né? Aí tem que se amar, não tem jeito. Porque já não, vou largar mais não, já estou há 50 anos com esse moço, né? Já não tem mais nem dentinhos, bichinhos, não dá nem para morder o outro. Gostei da risada. Veja, irmãos, que Neemias, ele recebeu habilidades aqui para reconstruir os muros. Era um trabalho que era para a vida toda. Não, ele tinha data para começar e data para concluir, que é diferente desse processo de reconstrução espiritual. Neemias, ele focou tanto que ele fez algo inédito, que parecia impossível, construir todos os muros daquela cidade em 52 dias. É muito foco, não é não? Deus abençoou, e quando você está focado num projeto que Deus lhe entregou, tem a visão de Deus e o projeto está nas suas mãos, Deus levanta os financiadores do seu plano.
Deus levanta as pessoas, o rei deu tudo o que ele precisava para levantar aquilo ali, irmãos. Então, ele já tinha as cartas, já tinha quem ia dar o material, já tinha o dinheiro para a obra. Parar por quê? Porque as vozes estão altas? Não, Deus já deu para mim e para você tudo o que nós precisamos, já nos chamou, já nos deu a visão de conquista, já nos deu o Espírito Santo, poder e autoridade. Parar por quê? Não tem porquê, vamos em frente, porque os financiadores serão levantados. Se a obra não tiver dinheiro, é porque aquela obra era do homem, não é de Deus. Porque aquela que Deus chama, Ele financia sim, Ele banca, irmãos. E nós precisamos reconhecer a bênção de Deus sobre nós. Neemias, ele orou, ele jejuou por vários dias. Neemias 1, de 5 a 11. Como era a oração de Neemias? Deus, esses homens estão me perseguindo, eles querem parar a obra, não tinha esse negócio de mimimi não, irmãos. Eu fico impactada, como que tem meninos na fé ainda, chorando por bobagem. Neemias, irmãos, ele entendia a sua posição. A oração de Neemias, leia depois na sua casa, do versículo 5 a 11, era adoração, gratidão, arrependimento. Eles estavam entendendo que eles estavam ali em consequência das suas atitudes erradas. Então não tem que culpar Deus, não. Arruma a tua vida e pronto. Não, ele fazia as coisas específicas e assumia o compromisso diante de Deus e honrava. Porque tem muitos compromissos que são feitos até no altar e não são honrados, não estão levando a sério. Nós precisamos ter orações sinceras diante de Deus. E quando as orações vêm, irmãos, Deus responde, porque Ele entende o desejo do nosso coração, qual é a intenção daquilo. Você quer aparecer? Você quer que o meu nome seja glorificado? Você quer que o seu nome fique famoso? Qual é a intenção? Ele conhece. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Então, veja que nessa hora é quando Ele vem com o seu poder e graça para até acelerar o processo. Imagine aqueles homens que estavam debaixo de ameaças, com uma mão ele segurava a arma e com a outra eles estavam fazendo a obra do muro. Não era uma coisa simples. Eles não tiravam nem a roupa quando ia dormir, porque podia vir um ataque emergencial sobre eles, eles precisavam estar prontos para brigar. Tinha os chofás que, como já estavam longe um do outro, de se atacar aqui, toca o chofar que corre todo mundo para lá. Eles estavam todos estrategicamente posicionados para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Por isso que eu te pergunto, o quanto você ora pelo seu casamento? O quanto você ora pelos seus filhos? O quanto você ora pela sua família? Quando pede para orar na igreja, eu oro. Eu nem lembro, ó. Eu louvo a Deus pelo marido que Ele me deu. Todos os dias, aquele homem colocava a cara no pó e orava por mim e pelos meus filhos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu sou fruto de uma oração de um sacerdote que zelou pela sua casa. Nós precisamos entender a importância disso, irmãos. Ter oração constante e buscar a Deus em oração por cada decisão que nós vamos tomar. Tomamos decisões aleatórias, inconsequentes e queremos a bênção de Deus. A sua oração tem poder quando você está debaixo de uma orientação de Deus. Ele endossa aquilo porque é aquilo que Ele quer que você faça. Veja, queridos, que a primeira coisa que Neemias fez quando ele foi para lá foi a oração. E a segunda coisa que ele fez, são dois pontos só essa palavra, toda que eu estou falando, andar com Deus. Ande com Deus. Esse é o segredo. Coloque em prática aquilo que você aprende nesse livro. Pare de ir nas oba-oba, nos modismos que rola por aí no meio cristão. Ande segundo o padrão da palavra de Deus, porque Deus tem uma missão que pode parecer até impossível para nós realizarmos nessa terra. Era a missão de Neemias. Ele era só um copeiro, nunca foi um trabalhador braçal, mas para ele foi possível fazer tudo o que ele fez em 52 dias. Por isso que a obra, ela foi concluída. E eu quero fechar mostrando como foi a conclusão dessa obra. Esdras, que já estava lá antes dele, que já tinha feito o templo, trouxe
o livro da lei, juntou todo o povo na cidade, todo o povo, e foram ouvir a lei do Senhor. Por mais de 3 horas ele lia a lei do Senhor para o povo, e o povo chorava. E o povo chorava, o arrependimento via, que eles viram o quanto eles se distanciaram da lei de Deus, o quanto eles deixaram de cuidar disso, de zelar pela sua própria vida. E o verso 6 diz que eles olhavam, se prostravam com o rosto em terra e chorando por causa disso. E ele disse: ei, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje não é dia de choro. Nós concluímos a obra. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de comer, sim, de beber, de se alegrar, de festejar. É dia de agradecer a Deus. Está lá no verso 10, por tudo que Ele fez. Não é hora de vocês se entristecerem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós só lembramos dessa parte do versículo, mas ele tem todo um contexto. Vocês não têm que se entristecer por coisa alguma. Nós concluímos a obra, foi difícil, atravessamos dias terríveis, mas nós conseguimos vencer. Diga a pessoa ao seu lado: você vai vencer. Então se alegre no Senhor. A alegria do Senhor é a tua força. Nós precisamos viver isso, queridos. Fecho com 2 versículos, um que diz em Provérbios 15:15, todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Na outra versão diz isso mais bonito: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração disposto está sempre em festa. Tem coração disposto aqui? Então viva a festa, viva a alegria, viva sorrindo, vive fazendo o renovo chegar dentro da tua casa constantemente. O filho pródigo, quando ele saiu e que voltou para casa, o que o pai disse? Traga o novilho gordo, vamos preparar uma festa, hoje é dia de celebração, porque esse menino voltou para casa, ele estava morto. Queridos, o que Deus quer? Que a gente entenda que Ele nos fez para ser pessoas felizes, pessoas livres, não essas pessoas com o senho fechado o tempo todo, carrancudo, cheio de leque na cara, de tanta cara feia que faz. Deus não nos fez para isso. Abra teu semblante, sorria. Eu sou casado, diga isso, sorria, meu irmão. Você é casado, e se não for, vai casar. Este ano ainda, libera a palavra para ele. Você vai casar, você vai ser feliz, você vai ser pai de multidões, mãe de multidões. Quem quer casar tem que querer filho também, viu? Não é só querer casar não, tem que querer os filhos que vão estar à volta da sua mesa como rebento da oliveira, né, pastor?